Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade aos setores hospitalares e a gente vai falar da UTI e da internação, que é o nosso último setor. E depois a gente vai abrir para tirar dúvidas sobre a aula de hoje e sobre a orientação dos trabalhos. Então, metade da nossa aula vai ser aula teórica sobre essas unidades de UTI e internação e a outra metade vai ser a orientação dos trabalhos. Então, vamos lá. Nós vamos continuar com a aula de hoje, nosso último setor hospitalar, que é a UTI e o setor de internação. Então, vamos começar pela UTI. Tudo isso, ela está dentro da RDC 50, que é a resolução da diretoria colegiada, número 50, né, que é a Bíblia da arquitetura hospitalar. Então, tudo que vocês quiserem consultar, tirar dúvidas sobre medidas, sobre o que pode ou não ter em cada ambiente, é só você entrar na RDC 50, que já está disponibilizada lá no portal desde o início dessa disciplina, e que vocês vão utilizar ela até o final dela. Então, a gente vai falar agora desse setor de internação, né? E da UTI, que a UTI faz parte do centro cirúrgico também. E a gente está falando sobre uma unidade que ela faz parte, né? É uma unidade que faz parte do atendimento de regime de internação e que serve de apoio, o apoio técnico, o apoio logístico, o apoio administrativo e o ensino e pesquisa. No caso, nosso hospital, por ser uma unidade pequena, um hospital local somente 30 leitos de internação, então nós não temos essa parte de ensino e pesquisa. A UTI é um setor que ela faz parte do centro cirúrgico, mas ao mesmo tempo ela não é dentro do centro cirúrgico, né? Então, o que significa UTI? Unidade de Terapia Intensiva. Essa unidade, ela abriga pacientes que requerem uma assistência médica, de enfermagem, laboratorial e equipamentos uninterrupto, ou seja, é uma unidade que ela está acontecendo 24 horas, tendo uma assistência médica, porque esses pacientes estão em estado grave, né? São pacientes que eles estão com problemas respiratórios ou com problemas em algum outro órgão, em que vai precisar de uma assistência médica ou de enfermagem 24 horas, e eles estão sob observação e a qualquer momento eles podem falecer. Muitos deles estão desacordados e eles vão ficar nessa unidade, sendo observados a cada batimento cardíaco, a cada respiração, porque a qualquer momento eles podem ter alguma parada cardíaca, então eles precisam de uma assistência direta e 24 horas. Então, a UTI de um hospital, ela é uma unidade pequena, nós chamamos de terapia intensiva, e ela fica próximo ao centro cirúrgico e ao leito das internações. Como o nosso hospital ele é pequeno, né? Então, não precisa ser algo complexo, não precisa ser uma CTI, que é um centro de unidade intensiva. Basta ter uma unidade de UTI, que em um hospital pequeno, obrigatório é que tenha no mínimo 5 leitos, podendo ter até 10 leitos, né? Você só precisa de um quarto. Com esses leitos, né, com no mínimo 5, o ideal seria que na unidade do nosso hospital, como é um hospital pequeno, que tenha 8 leitos. Por quê? Porque esse cálculo de leitos. A regra é que a UTI, ela cubra até 10% da quantidade de internação do hospital. Então, no caso, o nosso hospital ele tem 30 leitos de internação. Então, seria 10% desses 30 leitos. Ou seja, ele daria menos do que 5 leitos. Só que o mínimo que compensa para um hospital ter um UTI é 5 leitos. Então, no nosso caso, a gente consegue ter a unidade mínima de leitos que é permitido, né? Que é 5 leitos, ou seja, somente um quarto. Claro que ele tem os seus
pré-requisitos, que tenha ligação direta com a internação, que tenha uma circulação específica, que tenha um posto de enfermagem específico. E o ideal é que essa unidade de UTI, ela tenha 8 leitos. É uma área restrita, com um horário de visitas também restrito, mas sem a necessidade de paramentação, que é a roupa médica específica que a gente tem, toda aquela preparação de entrar no vestiário barreira dos médicos e enfermeiros que entram no centro cirúrgico. Então, a UTI ela não precisa. A maioria dos pacientes que estão na UTI, eles estão inconscientes ou eles estão em estado grave ou gravíssimo e estão precisando dessa assistência 24 horas para poder manter as funções vitais desses pacientes. Então, qual é a localização ideal dessa UTI? Cada UTI, ela deve ser uma área distinta dentro do hospital, com acesso controlado, sem o trânsito para outros departamentos. Então, a sua localização, ela tem que ter acesso direto ao centro cirúrgico e a um elevador, né? Então, ela faz parte, de certa forma, do centro cirúrgico, mas ela não é dentro do centro cirúrgico. E ela deve ser próxima ao serviço de emergência também, porque muitos pacientes entram na emergência, né, aconteceu algum incidente, algum acidente, e aí eles já vão chegar pela ambulância, onde a unidade de serviço de emergência já vai prestar socorro para ele e já vai levar, encaminhar ele diretamente para a UTI. Esse paciente ele já não vai tentar ser feita a cirurgia, se for preciso, para salvar, né, ele. E aí ele vai ficar nesses leitos de observação 24 horas, cobrindo essas funções vitais. Então, quais são os elementos que tem que ter nessa UTI? Tem que ter a área de pacientes, tem que ter entre 5 a 10 leitos, tem que ter um posto de enfermagem exclusivo dentro dessa UTI, tem que ter um DML, que é um depósito de material de limpeza, tem que ter o depósito de equipamentos e materiais dentro da UTI, tem que ter um expurgo, tem que ter um banheiro para os pacientes. Então, a cada 5 leitos dessa UTI, você tem que ter um banheiro, pode ser um banheiro unissex, feminino e masculino, tem que ter uma copa para pacientes, tem que ter um WC dos funcionários, aí esse WC tem que ser um feminino e um masculino, tem que ter um descanso da equipe da UTI, tem que ter uma espera dos visitantes, tem que ter um banheiro para esses visitantes, tem que ter uma farmácia satélite e uma sala de prescrição médica. Esses ambientes que estão marcados aqui de vermelho são ambientes que eles podem ser compartilhados com o CCO, que é o centro cirúrgico, desde que eles sejam muito próximos. Então, o depósito de equipamentos e materiais, se você fizer um depósito de equipamentos e materiais no CCO que seja bem próximo, a parte da UTI, ela pode servir de depósito também para a UTI, desde que seja um depósito maior. E a farmácia satélite, que é uma sala onde vai ter a medicação. Se também dentro do CCO for muito próximo da parte da unidade da UTI e for uma farmácia satélite, uma unidade maior do que o convencional, ela pode servir também de assistência à UTI. Então, outro fator importante em relação à UTI é em relação aos fluxos internos e externos que vão passar pela UTI. Então, a rota de transporte de pacientes, né, os corredores que vão ser utilizados para transportar os pacientes devem ser separados dos utilizados pelos visitantes. O transporte dos pacientes deve ser rápido e a privacidade deve ser preservada. Quando necessário o uso de elevadores, que é o nosso caso, que são hospitais que têm mais de 2 pavimentos, então vai precisar de elevador, deve ser previsto um tamanho superdimensionado e separado do acesso público. Então, deve ter um elevador específico para a unidade de UTI e o centro cirúrgico, que vai ser o nosso caso. A gente tem que separar um elevador somente para UTI e centro cirúrgico. Tem que ter corredores e suprimento de serviço também. Então, para suprir a UTI, deve ser planejado um corredor de 2,40 metros,
com portas com abertura de 90 centímetros, permitindo fácil acesso. A circulação exclusiva para itens sujos e limpos é medida dispensável. Então, essa circulação exclusiva que a gente tem no CCO, né, no centro cirúrgico de serviço, ela não é obrigatória para a UTI, principalmente no caso da UTI de 5 a 8 leitos, UTI de unidade pequena, que é o nosso caso. Então, a gente não precisa ter essa circulação de serviço exclusiva, a não ser que você queira colocar essa circulação, mas ela não é obrigatória. O transporte de material contaminado pode ser através de qualquer ambiente e cruzar com material esterilizado ou paciente, sem risco algum. Se acondicionado em carros fechados, então esse lixo e esse material contaminado, por ser UTI pequena, elas vão ter horário restrito, né, para ser recolhido esse material contaminado e esse lixo, vão ter esse material restrito e vão ser levados por um elevador específico de serviço ou uma escada por esses carrinhos que são acondicionados em carros fechados, próprio para levar esse tipo de material contaminado e a parte de lixo hospitalar. Né? Então, tem uma tampa técnica adequada, tem um expurgozinho, um mini expurgo dentro desses carrinhos, que aí você consegue não contaminar o restante dos ambientes e ter uma área restrita dentro desse carrinho, né? O revestimento do piso desses locais de UTI deve ser resistente ao trabalho pesado e permitir que equipamentos com rodas se movam sem dificuldade. Porque lembra que vai ter sempre transporte de macas nesse setor. Então, o transporte de macas ele é constante, além desses carrinhos da parte de material contaminado e lixo dentro da UTI. Como é que a gente projeta os leitos? O box da unidade de UTI, ele deve ter no mínimo 3 metros de largura, sendo 1 metro para cada, 1 metro lateral para a circulação entre esses leitos e mais 1 metro para a parte da cama, que é a cama do leito, ela tem que ter no mínimo 1 metro. Entre os leitos de separação de móvel, ele tem que ter 2 metros. Ou seja, se você tiver uma circulação de leitos, uma barreira, ele vai ter que ter 2 metros. O pé da cama tem que ter 1,2 metros. E entre a parede e o leito também tem que ter 1 metro. Então, isso aqui é a unidade de UTI. Então, a gente tem que sempre respeitar a circulação de 1 metro entre a unidade de UTI de um box e outro. Essa circulação aqui, ela tem que ter, no mínimo, como a gente viu, 2 metros. E se tiver uma parede, para o final da parede, para o leito, para o início do leito, também tem que ter 1 metro. Essa aqui é outra foto de unidade de UTI. Nessa unidade aqui, também está respeitando, então, tem 1 metro entre cada leito, o início do box e o outro leito. Então, esse aqui, dentro do SomaSUS, a gente tem também especificando bem direitinho o que precisa ter em cada leito, como é o layout desses leitos, desses box, da unidade intensiva de UTI. A gente tem esses box, precisa ter esse carrinho de apoio, precisa ter essa cortina, que ela vai ser flexível na hora da unidade da UTI. E para cada leito, a gente tem que ter esse espaço de 3 metros. Isso aqui é um layout de um modelo de UTI, em que os box, as unidades dele, ela está separado, no caso, por vidro. Né? Então, existe essa opção, tem hospitais que utilizam isso, de fazer os box, em vez de ser cortina, ser de vidro, pode ser. Só que é mais caro, não é muito utilizado em hospital público. E também ele não é tão flexível, né? Como no caso, a cortina ela é mais flexível, é mais fácil de alterar, qualquer coisa, se surgir mais unidades, se você for fazer um acréscimo, a cortina ela é mais flexível. No caso de vidro,
Você vai ter que fazer, a reforma vai dar mais trabalho do que só uma unidade que tem a cortina. Então, aqui a gente tem a farmácia satélite, a prescrição médica, a sala de serviço, que serve de apoio ao posto de enfermagem, o posto de enfermagem exclusivo dessa unidade da UTI, o estar, que é referente à família desses pacientes que estão internados na UTI, e os boxes das unidades de UTI, né? Com a circulação de, no mínimo, 2,50 m, uma circulação grande. E cada unidade de box desse respeitando aquelas medidas que eu falei, de ter no mínimo 3 metros de largura. E ter 2,50 também para cá. Se no caso a gente tiver a cortina, né? E não tiver essa parte aqui da porta de correr, do vidro, a gente só não precisa ter 2,50 mais a circulação de 2 metros. Já, os 2,50 somente já basta. Se der diretamente no posto de enfermagem. Outro exemplo de UTI, que tá esse de rosinha aqui, que dá diretamente, essa setorização aqui do rosa, que dá diretamente no centro cirúrgico. Então, a gente tem aqui um posto de enfermagem, uma sala de espera, que dá diretamente para os pacientes que estão internados nessa UTI, e o centro cirúrgico, né? Então, podem reparar que a unidade, a setorização da UTI, ela é do lado do centro cirúrgico e ela não tem tantas unidades de serviço. Por quê? Porque ela é do lado do centro cirúrgico e essas unidades aqui, por exemplo, farmácia satélite, depósito de equipamentos e materiais, ela pode ser em conjunto com a unidade do centro cirúrgico. Aqui está outra unidade de UTI, onde a gente tem o posto de enfermagem, que atende esses boxes, os leitos, né, da UTI. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leitos de observação. A gente tem os banheiros dos funcionários aqui e dos pacientes, também tem que ter. Tem a parte de serviços do posto de enfermagem. Tem os banheiros também dos funcionários aqui na lateral e o banheiro dos pacientes, que só precisa ser um, não precisa ser um feminino e um masculino, então pode ser um acessível e unissex. E a parte de serviço, que a gente tem o serviço que presta atenção à UTI. Então, dentro desse serviço, nós temos uma copa para a parte do posto de enfermagem, dos médicos, dos funcionários. A sala de espera dos pacientes. Tem um balcão que atende essa sala de espera para ter o controle. Tem um banheiro para essa sala de espera, né? Tem a parte do descanso desse pessoal, dos funcionários que trabalham na UTI. Tem a parte de copa também desses funcionários que estão trabalhando aqui na UTI. Tem uma salinha de reunião que ele colocou, mas não é obrigatório, tá? Isso aqui quem quiser, quem tiver um hospital maior, quem quiser colocar uma sala de reunião, pode ter, mas não é obrigatório, principalmente no hospital pequeno como o nosso. E aí, essa unidade aqui de serviço, né, e essa espera, ela serve de apoio diretamente para a unidade da UTI, que a gente tem aqui na lateral. Setor de internação. Então, vamos falar agora dessa parte do setor de internação hospitalar, que é a última unidade que a gente vai falar. Então, o setor de internação, ela é referente aos quartos. Então, quando eu falo, é um hospital local de 30 leitos, esses 30 leitos são exatamente esses 30 leitos referente ao setor de internação. O setor de internação, ele vai ter os quartos, né, que podem ser individuais ou duplos, e as enfermarias, que vão ser a partir de 3 leitos. Nesse setor de internação, que tem os quartos e as enfermarias, nós temos que ter serviço de enfermagem, registros, serviço de apoio
diagnóstico e terapia. E também tem que ter uma área de recreação, estar, para servir de assistência tanto aos pacientes como à família desses pacientes, aos visitantes que vão para essa internação. Então, aqui tá uma setorização referente àquele livro que eu indiquei para vocês, o GOES, onde a gente tem a circulação geral. Nessa circulação geral, um corredor que vai dividir a circulação dos quartos entre enfermaria e os quartos individuais ou duplos. Nós temos que ter exames e curativos, sala de prescrição médica, posto de enfermagem, utilização e expurgo, copa, rouparia, depósito, quarto de isolamento, né? No caso, nós não temos a parte de berçário. E eu vou explicar para vocês mais detalhado quais são os elementos que são obrigatórios numa unidade de um hospital pequeno, né? Então, lembrando que vocês vão ter que distribuir a quantidade desses leitos em 30 leitos, e aí vocês podem distribuir da maneira que vocês quiserem entre enfermarias e quartos, só que eu vou exigir que o quarto, por ser um hospital público, que seja um quarto de unidade dupla, né? Então, o quarto vai ser ou duplo ou então enfermarias a partir de 3 leitos, tá? Então, quais são esses elementos principais e prioritários, né, obrigatórios dessa internação? Então, nós temos que ter um estar para acompanhantes e visitantes. Qual é a proporção desse estar? É 30% da quantidade de leitos do hospital, sendo 1 metro quadrado por leito. Então, no caso, a gente tem que calcular essa quantidade de visitantes, né? Qual o tamanho desse estar? Então, a gente calcula 30% de 30 leitos, aí vai ser a média da quantidade de visitantes que vai ter nessa sala de estar, considerando 1 metro por cada visitante. Tem que ter um refeitório para os visitantes, com uma lanchonete e um estar dentro desse refeitório, com mesinhas, pode ter sofá, TV. Além disso, os pacientes que estiverem na internação e que estiverem em boas condições de poder circular, eles também vão poder ir para esse refeitório com os visitantes, assistir TV, ficar nesse estado, ter outro contato com outros pacientes. Precisa ter um banheiro para visitante, precisa ter um posto de enfermagem, precisa ter um relatório e prescrição médica, um serviço de enfermagem anexo ao posto, que é uma salinha que precisa ter uma bancada anexa a essa salinha para exatamente fazer essa parte de serviços de enfermagem. Sala de exames e curativos, que pode ser também do lado a esse serviço de enfermagem. Banheiro de enfermagem, feminino e masculino. Expurgo, ou chamado também de utilidades. Copa de internação, que vai servir de assistência a essa parte de distribuição e controle da alimentação da cozinha para esses pacientes. Então, essa copa vai ter o carrinho de distribuição, vai organizar qual vai ser a distribuição dos quartos. Não vai ser uma cozinha, é somente um apoio para essa cozinha, né? A cozinha, ela vai ficar nessa parte de diagnóstico e logístico, que é o andar que vocês vão decidir onde é que ela vai ficar concentrada, mas vocês sabem que a cozinha, ela precisa ter fluxo direto com uma doca, mas essa copa, ela é somente um apoio dessa cozinha para os leitos. Então, é só um quartinho. Vocês podem olhar qual é a dimensão mínima que esse quartinho de copa ele tem que ter, esses leitos de internação, certo? Tem uma guarda de roupa limpa também, uma DML, que é um depósito de material de limpeza, a guarda de roupa suja e resíduos, o quarto de isolamento com sanitário anexo e antessala, os quartos de internação, que como o nosso é um hospital duplo, como o nosso é um hospital público, eu vou querer que os nossos quartos de internação, eles sejam feitos para leitos duplos, uma guarda de maca,
que ela pode ser na circulação, desde que essa circulação ela seja maior do que o padrão. Então, se nós tivermos uma circulação com 2,50 metros, no caso, ela pode servir de apoio ao guarda de macas. Né? Enfermaria de adultos. Essa enfermaria ela tem que ter no mínimo 3 leitos, podendo ser até 6 leitos, com banheiro e chuveiro. Então, qual é o cálculo para esse banheiro e esse chuveiro, né? O banheiro, que tem que ter chuveiro, no caso. Tem que ter um vaso sanitário, um lavatório para cada 6 leitos e um chuveiro para cada 12 leitos. Então, se você tiver uma enfermaria para 6 leitos até, você consegue ter um banheirinho somente unissex, com um lavatório, um sanitário e um chuveiro. Quais são as recomendações desses leitos de internação? Em cada quarto enfermaria deve ser previsto um lavatório para a equipe de saúde, né, que funciona, que presta serviço nessas internações. A profundidade da enfermaria deve conter no máximo 3 leitos paralelos à janela. Ou seja, nós não devemos ter uma fileira de leitos paralela à janela. Então, no máximo, a gente tem que ter 3 leitos em fileiras. No quarto enfermaria, são exigidos os seguintes espaçamentos: 1 metro entre os leitos e 50 centímetros entre os leitos e paredes. Então, se você tiver uma parede e um leito, você pode ter um espaçamento de 50 centímetros. E tem que ter 1,50 m entre um leito e outro. Se você tiver, por exemplo, 2 fileiras de leitos, aí você vai ter que ter um espaçamento entre esses leitos de 1,50 m, formando um corredor de 1,50 m. O sanitário do quarto de isolamento, no nosso caso, a gente tem que ter, né? É obrigatório em todo hospital, mesmo sendo um hospital de pequeno porte, um quarto de isolamento. Ou seja, para pacientes que estão com infecções virais, bactérias, que podem ser facilmente passadas, né? Então, no caso, além das unidades de UTI, que pode ficar um paciente também que esteja com, por exemplo, coronavírus na unidade de UTI, também tem que ter esse quarto de isolamento. No mínimo, um quarto de isolamento. Pode ser mais? Pode, mas o que é exigido é que tenha, no mínimo, a cada 50 leitos hospitalares, um quarto de isolamento. Esse quarto de isolamento, ele tem que ter uma anticâmara, né? Que é uma sala exatamente, uma salinha antes do quarto. E essa anticâmara, ela vai funcionar exatamente para a paramentação do médico e para ter o controle da contaminação, né? E o banheiro desse quarto, ele deve abrir somente para o quarto, jamais para essa anticâmara. Essa anticâmara é exatamente para preparação e para evitar contaminação com o restante das outras alas hospitalares. O posto de enfermagem, ele deve ficar distante no máximo 35 metros dos quartos. Então, se você tiver uma distância maior do que 35 metros entre os quartos, você tem que ter mais de um posto de enfermagem. Não é obrigatório por lei que todos os banheiros sejam acessíveis. Isso é em relação aos quartos, né, aos leitos de internação. Mas você deverá ter pelo menos um quarto acessível, uma enfermaria acessível e um quarto de isolamento acessível. Só que eu vou sugerir que vocês tentem fazer o máximo de quartos, ou se puder, todos os quartos das unidades de internação acessíveis. Aqui está a tabela com todas as áreas relacionadas com os leitos de internação que o GOES, Ronaldo GOES, fez. Lembrando que a parte da RDC 50, elas vão ter áreas diferentes, elas vão ser dimensionadas menores por ser a parte de hospitais públicos, né? Então, quando vocês verem, por exemplo, uma sala de espera do GOES com 51 e o SomaSUS e a RDC com 45, vocês podem considerar a dimensão que tem na RDC e na SomaSUS.
Então, isso aqui tá uma planta mostrando a unidade de internação, né? Então, essa unidade de internação aqui, os quartos, eles são duplos e também tem enfermarias. Então, vai ser o modelo de quarto que eu pedi para a gente fazer na nossa unidade hospitalar, por ser um hospital público, né? Então, a gente tem que aumentar a quantidade de leitos que esse hospital ele pode dimensionar. Se vocês conseguirem colocar mais de 30 leitos, pode também, mas não vão superdimensionar o nosso hospital. Ele pode ter de 30 a 50 leitos no máximo. Lembrando que tudo vai mudar. Se vocês forem colocar mais de 30 leitos, então a sala de espera vai ter que ser maior, a UTI vai ter que ser maior. Então, as coisas vão ter que aumentar a dimensão, né? 30 leitos, o programa menor que a gente colocou é em relação a esses 30 leitos de internação que o hospital ele consegue comportar. Quando a gente aumenta a quantidade de leitos de um hospital, então a gente vai ter que aumentar a sala de espera, a gente vai ter que aumentar a quantidade de leitos que o setor de UTI vai poder comportar, a gente vai ter que aumentar essa parte de posto de enfermagem, vai ter que aumentar o apoio desse setor de internação no hospital. Por isso, eu peço que vocês tentem dimensionar com 30 leitos mesmo, podendo ser até 50, mas aí vocês vão ter que redimensionar essas áreas dos outros hospitais que vão comportar esses leitos a mais, né? No caso. Então, aqui nós temos quartos duplos, né? Com 2 camas, a parte de sanitário. Aqui nós temos os quartos de isolamento. Cadê? Deixa eu ver. Quarto de isolamento. Quarto de isolamento. Não, não tá aparecendo aqui o quarto de isolamento, tá, gente? Porque o quarto de isolamento, ele tem que ter uma anticâmara, uma salinha. Aqui não tem nenhum quarto de isolamento, mas tem que ter. Aqui são as enfermarias. Aqui a parte de espera. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter um estar para as famílias, os pacientes, um refeitório. Tem que ter, pode ter uma TV, pode ter um sofazinho. Isso que está de vermelho aqui é o que serve de apoio, né, de serviço às unidades de internação. Então, nós temos a parte de circulação dos elevadores, a escada, a parte do posto de enfermagem, a parte de serviços de enfermagem, curativo de enfermagem, depósito, expurgo. Então, tem que ter tudo isso aqui servindo de assistência para o setor de internação. Isso aqui, eu peguei essa imagem do próprio SomaSUS, então a gente consegue ver melhor como é que funciona o quarto de isolamento, né? Então, a gente tem também a parte de quartos duplos, igual o nosso, então vão ser quartos de 2 leitos, sanitário, acessível, específico para esses quartos. Então, tem o estado dos acompanhantes e visitantes, a parte do posto de enfermagem e a parte de serviço que vai servir de apoio ao posto de enfermagem, como a prescrição médica, utilidades, guardas temporárias de resíduos, sanitários desses funcionários, copa, que vai servir de apoio exatamente para esses leitos, né? Como eu falei, é um quartinho que vai servir de apoio para a cozinha. Que mais? Guarda de roupa suja, roupa limpa e sala de utilidades e expurgo. Então, aqui nós temos a parte do quarto de isolamento. E nesse quarto de isolamento, que isso é obrigatório ter nós temos uma anticâmera, que é exatamente esse controle em relação aos outros, para não ter contaminação com os outros setores hospitalares. Então, o médico, a enfermeira, ela vai entrar nessa anticâmara, tem que ter uma porta assim que você entra e outra porta para entrar no quarto. E o banheiro desse quarto de isolamento, ele dá diretamente no quarto. Então, essa anticâmara, ela é exatamente só para evitar a contaminação e para que o médico, ele se
prepare para entrar nesse quarto de isolamento, certo? Então, nós temos aqui esse quarto de isolamento, quarto para 2 leitos, né? Nesse outro hospital, nós temos aqui quartos para 2 leitos também. Nós temos aqui a parte da enfermaria. Vocês estão vendo aqui a parte da enfermaria para 4 leitos. O que é que eu falei quando eu falei para vocês? Não pode ter mais de 3 leitos em relação paralelo à parte da janela. Ou seja, aqui tem 2 leitos paralelos à janela, né? No máximo, é permitido 3 leitos paralelos à janela, né? Então, poderia ter um leito a mais aqui, paralelo à janela, sendo o máximo permitido nas enfermarias. Professora, mas você falou que pode ter até 6 leitos nas enfermarias. Pode, mas é como se você tivesse, eu falei para vocês 6 leitos, é como se fosse assim, tá? A gente teria um leito aqui, outro leito aqui, outro leito aqui, ou seja, 3 leitos paralelos à janela permitido, né? Deixa eu desenhar aqui. Poderia ter outro leito aqui. E outro leito aqui. E a janela aqui, no caso. Ou seja, comportando 6 leitos, mas sendo o máximo de 3 leitos paralelos à janela. Ou seja, 3 leitos virados para essa parede e 3 leitos virados para outra parede. Enfermaria, né, de adultos, que é o nosso caso, né, do nosso hospital. Ele não tem essa parte de pediatria. Então, essa enfermaria, ela tem que ter 6 metros quadrados por leito, podendo ser de 3 a 6 leitos, como eu falei para vocês. E essa enfermaria, ela vai estar diretamente tendo acesso ao posto de enfermagem, que vai ter o controle dessa enfermaria, e vai ter diretamente apoio também à sala de curativos e exames, que vai estar próximo a esse posto de enfermagem. O que é que precisa ter de layout nessa enfermaria? Tem que ter, é ideal que você coloque uma cortinazinha para esses leitos de enfermaria, para que os pacientes tenham mais privacidade entre um e outro, que vocês respeitem aquela dimensão mínima de 1 metro entre cada leito, que tenha uma cadeirinha por cada leito para ter um apoio para onde esses pacientes possam ter um acompanhante que possa dormir com eles, independente de ser quarto, enfermaria, gente, sempre tem um acompanhante que vai estar lá com esses pacientes, ou que vão dormir, ou passar o dia todo. Então, sempre pensar nessas cadeiras que vão estar aqui servindo de apoio, aquelas cadeiras que deitam, que as pessoas vão dormir ali. Vocês sempre têm que pensar também nesses leitos, aonde vai ficar o acompanhante. Aqui no Ceará, tem enfermarias que tem até rede, né? Tem a parte de, você pode colocar o armador de rede, né? E tem que pensar no dimensionamento de onde é que vai ficar essa rede, né? Então, lembra, tem que ter pelo menos uns 3 metros de um armador para o outro. Então, você vai ter que respeitar esse dimensionamento, podendo ser na transversal. E você pode colocar um local para rede, sim, né? É até bom porque existe uma outra maneira dos acompanhantes ficarem. Em enfermaria é mais difícil você conseguir colocar esse armador de rede, mas em quarto é muito comum. É muito comum ter esse armador para exatamente o acompanhante ele ter uma outra opção de dormir, não ter só a opção de dormir naquela cadeira e poder colocar uma rede. Então, vocês podem prestar atenção em muitos hospitais, principalmente nos quartos, eles têm esse apoio de ter esse armador de rede para ter essa opção para os acompanhantes quando forem dormir. Sala de exames e curativos, né? Quando a enfermeira ela vai trocar um curativo de um paciente, ela pode trocar no quarto? Pode, né?
Desde que seja algo pequeno, algo simples. Mas se for algo mais complexo, em que vai ter que fazer uma sutura, vai ter que tirar os pontos, aí ela vai levar o paciente para essa sala de exames e curativos. O que é que precisa ter nessa sala de exames e curativos? Precisa ter uma maca, precisa ter uma bancada, né, para eles prepararem esse curativo. Precisa ter também um lavatório para a parte da enfermagem e esses carrinhos aqui de apoios, tá? Não é obrigatório ter essa cadeira aqui para exame, não é obrigatório. Desde que você só tenha uma sala de curativos. Agora, se você for fazer uma sala de exames e curativos, aí no caso vai ser obrigatória essa cadeira aqui para colher o sangue do seu paciente. Então, esse aqui é um modelo de foto da enfermaria, né? Então, aqui, essa enfermaria, ela tem 4 leitos, 2 leitos nessa parede, 2 leitos nessa parede, lembrando sempre de respeitar aquele dimensionamento de, no mínimo, 1 metro entre cada leito. E se tiver uma maca paralela a uma parede, ele pode ter 50 centímetros de circulação, certo? Tendo um banheiro, não é obrigatório ter um banheiro feminino e masculino, ele pode ser um banheiro unissex nessas enfermarias. E também não é obrigatório ter a parte de cortina, né? Então, muitas enfermarias, elas são colocadas assim. Mas se você puder colocar, é até melhor porque aumenta a privacidade dos pacientes. Eles se sentem mais confortáveis, gente, na hora de dormir, na hora de trocar de roupa, tendo essa possibilidade de ter essa cortina. Esse aqui é um exemplo de um quarto sendo duplo, né? Tendo 2 leitos. Então, a gente tem aqui as camas. Cada cama tem um criado mudozinho, a maca, respeitando o espaçamento de no mínimo 1 metro entre os leitos. Entre a parede pode ter 50 centímetros. Aqui está o exemplo de refeitório. Isso aqui era uma unidade do Sara Kubitschek, feito pela Kelly Lelé, né? Então, aqui está a unidade de refeitório e lazer dos acompanhantes e pacientes que estão em estado que pode andar. Então, geralmente, quando o paciente está muito tempo no hospital, ele consegue sair do quarto para essa espera, ele ficar com seus acompanhantes, assistindo TV, então tem que pensar também no sofazinho para colocar a TV, nessa parte do refeitório, com essa lanchonete, essas mesinhas. Não sei se vocês já viram esse estar, mas, por exemplo, o Hospital Monte Clínico, ele tem esse estar com um restaurante. No caso da gente, não precisa ter um restaurante, basta ter uma lanchonete, sim, um apoio pequeno, tá? Então, a cozinha, a comida, ela pode ser preparada na parte da cozinha, onde vai ficar no diagnóstico e apoio. E aí, ter só essa lanchonetezinha com um balcão, uma parte para esquentar a comida, um forninho, um fogão, né? Uma geladeira para poder colocar os congelados. Mas não precisa ter um restaurante específico, tá, gente? Lembrando sempre de priorizar esse espaço do estar dos pacientes e visitantes, colocando mesas, colocando TV, colocando sofás, colocando poltronas, para exatamente ser um espaço de lazer para esses acompanhantes que vão estar ali com esses pacientes e também para os pacientes que estão em condições de circular, que estão em boas condições, né? Esse aqui é um exemplo de posto de enfermagem do Hospital São Camilo, onde a gente tem esse balcão do posto de enfermagem, que vai ter visibilidade para todas as partes dos leitos do hospital. Lembrando que um posto de enfermagem ele atende até 35 metros de distância dos leitos de internação. Então, se você tiver mais de 35 metros, você vai ter que ter mais de um posto de enfermagem para poder ele conseguir ter essa visibilidade desses leitos. E a gente tem o apoio do posto de enfermagem, com a sala de curativos e exames, a parte da prescrição médica. Também tem que ter o banheiro dos funcionários,
a parte da sala de expurgo e utilidades, o depósito de material de limpeza, o depósito de resíduos e roupa suja, tudo isso próximo à parte do setor do posto de enfermagem. Então é isso, gente. A parte da aula teórica a gente termina por aqui e a gente vai dar início à parte de tira dúvidas e orientação dos trabalhos.